Pessoal, vamos lá então. Nós estamos aí na aula 13, no livro 4, tá? Terminando aí as funções orgânicas oxigenadas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os anidridos dos ácidos carboxílicos. Lembrando lá do COOH, ou C-OOH, que é um ácido carboxílico, que é o radical de um ácido carboxílico. E vai ver os cloretos ácidos carboxílicos, tá? E a gente vai ver também os ácidos que nós chamamos de ácidos sulfônicos. Então, a gente vai poder comparar aí todos eles, tá? O Dari, você tem que cadastrar teu e-mail aí direitinho aí, ó, porque senão você vai continuar sendo bloqueado na hora de entrar. Você tem que regularizar teu e-mail. Custa nada, né, Dari? Isso é coisa simples, só regularizar o seu e-mail que não tem rosco, tá? Então, voltando aqui, nós vamos ver, então, como é que funciona a nomenclatura desses ácidos, quem são esses ácidos no cotidiano. Você pode ver aí na sua apostila, tá? Que aqui nós vamos ter os anidridos. Os anidrido, a gente já havia dito nas aulas anteriores, eles estão relacionados com o quê? Bom, estão relacionados com água. Eles estão relacionados com o processo de desidratação. Então, um processo de desidratação é o processo que você retira a água, tá? E nesse caso específico aqui, você vai retirar água de dois ácidos carboxílicos para formar um anidrido desidratado, que a gente chama, tá? Um anidrido desidratado de um ácido. Então, aqui eu peguei, ó, dois ácidos carboxílicos, tá? Quando você desidrata esses dois ácidos carboxílicos, ou seja, quando você retira o H2O, você vai formar aqui um anidrido ácido a partir de dois ácidos carboxílicos, liberando água. Então, olha só, sendo ácido carboxílico, independe se são iguais os ácidos, se são ácidos diferentes. Aqui eu tenho pelo um carbono, por exemplo, tá? Ácido metanóico. Aqui eu tenho 3 carbonos, ácido propanóico. Independente se tem ácidos iguais ou ácidos diferentes, desde que eles respeitem, que eles tenham o radical carboxílico C-OOH, então você tem a condição de realizar esse processo aqui de desidratação. Então, só para a gente analisar aqui, de uma forma bem sucinta, bem direta e bem objetiva, você vai ter aqui, ó, essa reação pode ser equacionada, então, da seguinte forma. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um ácido carboxílico com 2 carbonos. Quando eu tenho um ácido com 2 carbonos, né, que eu tenho C-OOH, já dá para eu identificar aqui, né, quando eu tenho simultaneamente aqui, ó, esses dois radicais, eu tenho um ácido carboxílico, né? Mas é uma acetona e um álcool, né? Não, mas que estão juntos é um ácido carboxílico. Então, quando você se depara com uma situação dessa, você conta o número de carbonos. Então, aqui eu tenho o ácido etanóico desse lado, tá? E aqui, idem, né? Ele só está virado para você enxergar o processo que ocorre aqui com a água. Aqui também ele está virado. E aqui também você tem o vinagre, que é o ácido etanóico, que é um ácido orgânico fraco. Então, quando eu coloco dois ácidos desse aqui, duas moléculas desses ácidos juntas, o que acontece nesse processo? Bom, então, como os ácidos carboxílicos eles apresentam hidroxilas, tá? Na sua fórmula estrutural, e essas hidroxilas, como nós já vimos, elas representam aqui, ó, ligações, tá, intermoleculares, que nós chamamos de ligações de hidrogênio, aquela lá do von Kleblisk pH. A tendência é que, olha o que acontece aqui, ó, um hidrogênio aqui, ele vai desacoplar-se e vai fundir-se, tá, a hidroxila do outro ácido carboxílico. Então, obviamente, aqui eu tenho H, 2H e um O. Eu tenho a liberação quando ocorre
o processo de desidratação, tá? Eu tenho a liberação de água, tá aqui a água, e tenho a fusão desses dois radicais carboxílicos desprovidos da molécula de água, tá certo? No processo de desidratação. Então, há a fusão dos dois radicais, só que agora, com a fusão dos dois radicais, eles não carregam mais em si a molécula de água. Então, olha o que acontece aqui, ó. Quando você realiza a subtração da molécula de água, você vai ter esse composto aqui, ó. E esse composto com a molécula de água subtraída é um anidrido, tá? Então, toma cuidado com esse detalhe aqui, para você não confundir aqui, ó. Ah, Zé, mas aqui parece que eu estou vendo aqui, né, um éter, tá? Não, não é um éter, porque aqui, ó, olha pelos dois radicais que estão do lado aqui, ó. Você substituiu a hidroxila, tá? Ó, você substituiu aqui o composto que você tinha aqui originalmente, tá? Por um radical apenas. Ó, que você tem um radical, você tem dois radicais pareados e abertos, então não pode ser um éter. Aí você tem aqui dois radicais no anidrido, que a gente chama de anidrido, por exemplo, etanóico. Ah, etanóico ou anidrido, lembra do vinagre? Vinagre, nós lembramos do ácido acético, tá? Então você pode derivar a sua nomenclatura aqui da mesma nomenclatura que nós utilizamos, tá certo? Para os ácidos acéticos ou para os ácidos orgânicos. Então, ali você tem um anidrido, tá? Acético. Agora, olha só aqui, que você tem outros exemplos também de compostos que estão aqui já na forma de anidrido, ou seja, eles já estão na forma aqui desidratada, só que na hora da nomenclatura, você tem que observar, então, ó, que o oxigênio está do meio, aqui eu tenho radicais. Por exemplo, aqui eu tenho um radical com um carbono, então ele é derivado do ácido fórmico, tá? Aquele ácido que é liberado pela formiga. Então aqui você tem, ó, o metanóico, ó, e aqui mesma coisa, ó, ácido metanóico de cá. Aqui é aquilo que nós fizemos ali em cima, só que desse lado aqui, ó, eu tenho dois carbonos, aqui eu tenho o etanóico, e de cá eu tenho, ó, o metanóico, tá? Aqui eu tenho o radical benzeno de cá e tenho o radical etanóico de cá, tá? Ó, aqui eu tenho com dois carbonos aqui, ó, eu tenho o acético ou etanóico, e aqui eu tenho com dois carbonos também, igual de cima lá, eu tenho o acético e o etanóico. Então, você bater o olho aqui, ó, você vê que você tem a propensão de dois radicais simultâneos, tá? Em lados esquerdos e direitos, tá? Simultaneamente, você tem um ácido, então, dois ácidos carboxílicos que foram, então, revertidos após o processo de desidratação do ácido carboxílico, você tem a formação do anidrido. Aí, só um detalhe para vocês também, uma leve observação. Normalmente, quando você tem uma reação na bioquímica ou na química aplicada, quando você tem um único ácido carboxílico, e esse ácido carboxílico ele perde água, em algumas situações da bioquímica, quando você subtrai água de um ácido, não de dois, aqui nós temos dois ácidos reagindo, se fundindo e perdendo água. Mas quando você tem um único ácido, e quando esse único ácido ele sofre esse processo de desidratação, aí você tem uma situação legal também, que você vai remontar uma matéria que a gente viu lá no início do ano, quando a gente estudou o ciclo de Kelvin-Benson. Lá tinha um detalhe legal. O que era o detalhe legal que nós tínhamos lá? O detalhe legal é que, quando você tinha no processo fotossintético, na fase escura, você tinha reações parecidas com essas, só que você tinha desidratação motivada por um composto energético, que era o NADH2, que é a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato. Você tinha aquele composto energético, e quando o PGA, tá, ele desidratava-se, ele sofria a ação desse agente redutor, que é o NADH2, ele era convertido em PGAL. Não sei se você vai lembrar disso, mas se você lembrar lá do ciclo de Kelvin-Benson, você vai ver que esse PGA, o ácido fosfoglicérico, era convertido, tá, em aldeído fosfoglicérico. Nossa, Zé, mas que legal. Então, ácido fosfoglicérico convertido em aldeído fosfoglicérico. Exato. Só que toda vez que um único ácido, ele assim, ele acaba perdendo
tá? Uma molécula de água, por exemplo, um único ácido, normalmente ele vai formar, então, um aldeído. Então, basicamente, o aldeído, você perde um oxigênio. Só que, nas reações, você perde, na verdade, uma molécula de água. Porque você lembra que o ácido carboxílico, ele é COOH, ou C dupla O, tá aqui, né? É C dupla O, OH, tá? Esse é o ácido carboxílico. Agora, o aldeído, qual que é a diferença? Ele tem um oxigênio a menos. E esse oxigênio, ele é liberado em algumas reações de bioquímica, tá? Exatamente pela supressão da molécula de água de um único ácido carboxílico, tá? Então, o anidrido, para que ele seja formado, você tem que ter pelo menos aqui, ó, 2 ácidos carboxílicos reagindo no composto. Aí ele vai aqui, então, passar a nomenclatura, tá? Estabelecida pela União Química Aplicada, tá? De base comum mundial, pela IUPAC. Como é que nós estabelecemos aqui a nomenclatura usual para os anidridos? Então, assim, a nomenclatura usual para os anidridos é aquela mesma nomenclatura derivada do ácido carboxílico. Uma vez que eles são produtos do ácido carboxílico, eles vão adotar, então, uma mesma nomenclatura. Então, aqui, assim, se tiver uma vantagem nesse material do SAS, que suplanta muito o material do objetivo, é a parte gráfica dele, tá? E a parte que ele coloca, por exemplo, as reações, assim, de uma forma bem contextualizada e bem objetiva, sem fazer nenhum trocadilho, tá? Para que você consiga enxergar o que está acontecendo. Então, o material, tanto na parte de química quanto na parte de biologia, pelo menos que eu tenho notado aqui, ele tem essa facilidade, tá? No conteúdo. E tem um conteúdo muito, assim, focado numa linguagem mais contemporânea e um conteúdo focado também com o Enem. Eu acho bastante interessante, tá? Olha só que interessante aqui, ó. Então, como é que vai ser aqui, Zé? Como é que é essa nomenclatura aqui, ó? Aqui eu tenho a nomenclatura oficial, eu tenho 2 ácidos carboxílicos aqui, ó, com apenas um carbono. Então, um carbono, nós vimos que é MET, né? E para ácido carboxílico, é metanóico. Então, assim, Zé, essas nomenclaturas aí, você vai acostumando com o tempo que a gente vai sempre trabalhando na química orgânica, falando das reações, etc. Tal, você acaba acostumando, tá? Do aldeído, do ácido acético, dos haletos, etc. Do éter, da cetona. Mas, assim, é algo do teu cotidiano, então você vai acostumando com aquilo. Você vendo nos exercícios, enunciados, etc., que a gente vai fazer aqui, inclusive, então é tranquilo. Então, aqui eu tenho, ó, eu tenho o ácido, então, metanóico, a gente já tinha falado da nomenclatura lá em cima, e ácido metanóico, foi aquela primeira reação. Você subtraiu a água aqui, então houve o processo de desidratação. Com essa subtração de água, você tem a formação, então, do anidrido metanóico, tá? Ou seja, tirou água e fundiu os 2 radicais aqui, ó, do ácido fórmico, do ácido metanóico, fundiu, liberou água. Aí qual que vai ser o nome dele? Ele tem aqui, ele é derivado de 2 ácidos, né? Tem problema. Se ele é derivado de 2 ácidos, só o fato dele ser anidrido, o pré-requisito fundamental para que ele seja um anidrido é que ele seja, então, derivado de 2 ácidos. Então, nós vamos dar o nome dele, tá? De anidrido metanóico, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Sabendo que isso aqui é muito fácil, tá? Eu já vou até combinar com vocês, a gente vai marcar uma provinha já, deixa eu ver, semana que vem, já vai adiantando as provas nossas aí, para depois não ficar, né? A gente vai adiantando as nossas provas, a gente vai fazer umas provas um pouquinho mais diferentes dessa vez, tá? Depois eu explico para vocês, vocês vão manter aqueles grupos, tá? Da mesma forma. Aí eu não sei quantos grupos tem na sala de vocês, mas vocês têm 20 e poucos, 27, deve ser no máximo 7 grupos, né? 7, 8 grupos no máximo. Então, assim, no dia da prova, agora a gente vai fazer diferente. Eu vou passar uma prova para vocês, por exemplo, se tiver, sei lá, 7 grupos, 8 grupos, uma prova com 24 questões, tá? Só que cada grupo, ele vai ficar responsável por 3 questões. Então, vocês vão resolver as 3 questões dentro do tempo e vão me enviar essas 3 questões de cada grupo. Mas a prova é a mesma para todos. Só que eu vou determinar quais são as questões de cada grupo, qual é a trinca de questões que cada grupo vai resolver, tá? Então, assim, vai ser mais ágil,
Então, tipo assim, eu vou dar para vocês, sei lá, 20 minutos, 15 a 20 minutos para vocês resolverem essas questões, tá? Aí você vai resolver essas questões e logo em seguida vocês vão me enviar. Na segunda-feira, eu vou fazer aqui o horário para vocês, aí eu vou passar o horário das minhas provas, depois eu passo para o Vanderlei também. Vou passar, vai ser, a gente vai começar já mais, tá? No máximo, talvez semana que vem, acho que o primeiro ano. Então, assim, na segunda-feira eu já passo os horários para vocês e as nossas provas serão sempre no período da tarde, tá? À tarde, nos horários de aula, ou na segunda ou na sexta. À tarde, por volta das 2 horas, como nós fizemos a prova anterior. Mas vai ser tranquilo e a gente já vai nos libertando aí dessa prova mensal do terceiro bimestre, tendo em vista que a gente já tem bastante matéria. Então, olha só, olhando para cá, você tem aqui, ó, o ácido etanóico, e aqui embaixo você também tem o ácido etanóico, ou seja, eu tenho uma dupla de ácidos etanóicos. Subtraí a água, formou quem? Zé, saiu a água aqui, ó, formou o anidrido etanóico. Simples assim. Então não tem rosco, não tem erro, não tem nada, tá? Aqui você tem dois ácidos diferentes, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Então, quando você tem dois ácidos diferentes, o procedimento é o mesmo, até porque, independente da quantidade de carbono que você tem no composto, você tem o mesmo radical que determina a função orgânica desse composto, tá? Então, esse radical aqui, ó, é o C dupla O, OH, esse aqui, idem, C dupla O, OH. Então, é fácil, ó, é só fazer aqui a subtração da água, subtrair água, bonitinho, tá? Então, aqui em cima eu tenho o ácido metanóico e aqui embaixo eu tenho o ácido etanóico. E na hora de dar o nome, Zé, bom, então você tem de um lado, tá, o composto menor, do outro lado eu coloquei o composto maior. Então, aqui você vai ter o anidrido que etanóico, metanóico. Só isso. Quem vem primeiro? Aí você vai analisar aí, ó, a ordem alfabética. Então, o et vem antes do met, tá? Se o et vem antes do met, então eu coloco etanóico, metanóico. Não tem rosco, tá? Não tem erro. Eu posso trabalhar também, tendo em vista que eles são derivados dos ácidos carboxílicos, eu posso trabalhar também com a nomenclatura usual que a gente usa, tá? Mais aí no cotidiano, o ácido carboxílico, como, por exemplo, você fica falando aí em vinagre, em ácido fórmico, né? Eu posso trabalhar? Pode, normal, sem nenhum problema, tá? As mesmas regras pré-estabelecidas para os ácidos podem ser estabelecidas, então, aqui, ó, para os anidridos, tá? Desde que eu tenha dois ácidos carboxílicos, independente de quantos carbonos, eu retirei a água, você tem a formação do anidrido. Então, aqui, quando você tinha aqui, ó, dois ácidos metanóicos, tá? Esses ácidos metanóicos também são conhecidos como ácidos fórmicos, tá certo? Que é o nome usual. Então, anidrido fórmico. Aqui, como eu tinha dois ácidos etanóicos, com dois carbonos de cada lado, então eu vou ter aqui o anidrido etanóico ou anidrido acético, tá? Que recebe, então, o nome aí, o acético, o ácido acético, é o famoso vinagre, tá? Usado em condimentos, em temperos. E aqui, Zé, aqui eu tenho, tá? Olha só, o metanóico e aqui eu tenho o etanóico. Zé, então, ó, o metanóico a gente usa fórmico e o etanóico a gente usa acético, né? Isso. Então, quem que vem antes? Então, ó, no alfabeto A vem antes do F, tá? Então, eu coloco assim, ó, anidrido acético fórmico. Também muito comum você utilizar aí, tá? Nas nomenclaturas. Aí algumas coisas, alguns detalhes aqui que ele coloca a mais. Isso aqui não é tão cobrado, tá? A questão dos pontos de fusão e ebulição, até porque em cada exercício que você monta, você tem uma situação diferente. Isso aqui é mais a título de curiosidades, tá? Ele vai dizendo aqui que primeiro são compostos polares. Por que são compostos polares? Obviamente, se tem hidroxila presente, nós temos, então, pontes de hidrogênio, ou seja, nós temos aquela ligação mais difícil de ser quebrada, tá? Ou seja, flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? Ligados com o hidrogênio. Qualquer um desses três ligados com o hidrogênio, nós temos, então, as pontes de hidrogênio, tá?
por isso que eles são compostos que nós chamamos polares. Aí vai dizer assim, ó, que não fazem ligações de hidrogênio, tá, entre si, mas são polares, tá, entre si não, mas eles são compostos polares, mas com outros compostos eles fazem, possuindo pontos de fusão e de ebulição mais baixos que os álcools e os ácidos carboxílicos, tá? Fase de agregação, temperatura em ambiente, normalmente eles podem estar tanto na fase sólida quanto na fase líquida, tá? Um detalhe interessante com relação à densidade, tá? Normalmente, quando você está estudando os compostos que são derivados de hidrocarbonetos, os compostos orgânicos, uma boa parte deles, a densidade deles é menor do que a da água, tá? Aqui você já tem uma condição interessante, tá? Aqui a densidade da conjugação de dois ácidos que formam o anidrido em si, até porque ele libera água, pelo fato dele passar por desidratação e liberar água, a densidade dele normalmente é superior à densidade da água. Ou seja, se você misturar, tá, os anidridos com água, a tendência é ele apresentar maior densidade, ficar, tá, sobre a região de cima. Aí vai dizer assim, a solubilidade dele, ela é solúvel, né, em solventes orgânicos de uma forma geral, tá? E pouco solúvel à água, até porque aqui ele tem essa diferença de solubilidade. Aí vai dizer assim, ó, aplicações. Então você tem produção aqui do acetato de celulose, que vai servir aí como matéria-prima aí para diversos materiais, fibras, filmes fotográficos, inclusive, tanto que no início da aula aí você vê aí na lateral da sua apostila, tá? O famoso papel fotográfico, tá? Esse papel fotográfico que é utilizado, inclusive. O anidrido fitálico é também empregado na formação de resinas, plastificantes, corantes, e aqueles indicadores de ácido e base, à base de fenolftaleína, tá? Então, é mais aqui um detalhe relacionado a uma condição aqui, falando por que eles são utilizados, quais são algumas características estruturais dentro da química, tá? Com relação a esses compostos. Aí nós vamos ter aqui, agora, os cloretos. O cloreto não, nós vamos ter aqui os sais derivados. Não sei se eu pulei uma página aqui, deixa eu ver. Não, é isso mesmo, né? Então, vamos lá. Aí nós vamos ter aqui, ó, os cloretos. Isso, eu pulei. Nós vamos ter aqui os cloretos de ácidos carboxílicos. Ô Zé, e quando eu tenho os cloretos, o que eu vou fazer no caso do cloreto? Cloreto é a mesma coisa que nós estamos vendo ali, só que muda um detalhe. No cloreto, você vai substituir a hidroxila pelo cloro, ou pelo ânion cloreto. Ah, mas aí eu estou misturando um composto, o ânion, tá? Que também responde a uma ligação iônica. Exatamente. Nós vimos que nós podemos fazer isso também com sais, né? Inclusive, nós vimos alguns sais orgânicos nas aulas anteriores, aí, os sais oxigenados. Agora, nós temos os cloretos de ácidos carboxílicos. Então, nós temos os anidridos de ácidos carboxílicos e nós temos também os cloretos de ácidos carboxílicos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, que legal. Então, aqui, ó, o cloreto, a diferença, você tira a hidroxila e entra o cloreto, tá? Então, tá aí, ó. Você faz a substituição da hidroxila por cloreto. Aqui, ó, eu fiz a substituição da hidroxila, C dupla OH, saiu a hidroxila, entrou o cloreto. Saiu a hidroxila aqui, ó, entrou o cloreto, não é? Então, aqui eu tinha dois radicais aqui, tá, de ácido carboxílico que foram substituídos, então, pelo cloreto. Mas e aí? E aí, como é que fica aí a questão da nomenclatura, tá? Nomenclatura pela IUPAC, ou nomenclatura oficial na química. Como é que fica a nomenclatura desse composto? Então, aqui nós vamos usar agora nomenclatura parecida que nós usamos também, que é o cloreto mais, né, o prefixo a gente vai usar D, o nome oficial do ácido, e vai terminar aí, ó, com ico ou ila, tá? Ou você vai usar o cloreto mais o prefixo mais o infixo
e o final oíla, tanto faz. Vamos ver um exemplo aqui? Então, só para você ver como é que é facinho, tá? Você tem aqui, ó, o ácido metanóico. Então, tá aqui, ó, também conhecido como ácido fórmico. O que você está fazendo aqui, ó? Está subtraindo a hidroxila, tá? E está entrando aqui o cloreto no lugar da hidroxila. Então, sai a hidroxila nessa reação e entra o cloreto. Então, esse aqui era um ácido, tá? Metanóico. Então, aqui eu vou chamar, da mesma forma que eu estabeleci as nomenclaturas dos sais, eu vou chamar isso aqui de cloreto de metanoíla, tá? Porque só tem um carbono aqui, ó. Então, metano, eu vou usar, então, a nomenclatura metanoíla, tá? Então, é bem facinho, não tem dificuldade. Então, aqui você tem, ó, eu tenho aqui o ácido etanóico, 2 carbonos, sai a hidroxila, entra aqui o cloreto, tá? Aí você vai dar aqui a nomenclatura, tem 2 carbonos, então eu tenho o cloreto de etanoíla. Então, cloreto de etanoíla. Também bastante tranquilo, fácil. E aqui a mesma coisa, ó, tem o benzeno aqui, ó. Portanto, se eu tenho benzeno ligado a um radical carboxílico, eu vou ter o ácido que nós chamamos de ácido benzoico, tá? Então, benzeno ligado a um radical carboxílico, ou seja, ácido benzoico. Então, dessa forma aqui, você vai ter a saída da hidroxila e entrada do cloreto. Ah, então, Zé, como é que fica o nome? Segue a derivação aqui do ácido carboxílico, a gente vai chamar isso aqui de cloreto de benzoíla, tá? Tranquilo também. Nomenclatura usual, você vai usar, então, como a gente colocou, o nome usual do ácido, cloreto de, né? O nome usual do ácido, terminado em ico, tá? Seguido de ila. Então, vamos pegar aqui, mesma coisa, ó. Peguei lá, que era o ácido que nós chamamos lá do ácido metanóico, Zé, que também é conhecido na forma usual aí como ácido fórmico. Então, ó, o ácido fórmico, o que eu vou fazer aqui então? Ó, saiu hidroxila e tal, e entrou o cloreto. Eu vou chamar então o derivado aqui, vai dar formila, cloreto de formila, tá? É a nomenclatura usual dele. E aqui eu tenho o ácido acético, né, que é o vinagre. Saiu a hidroxila, entra o cloreto. Eu vou ter o cloreto, então, derivado do ácido acético, de acetila. Então, não tem, é fácil até, não tem muito o que falar e não tem muito o que guardar aqui, tranquilo. Então, vamos lá. Aí você tem algumas propriedades, tá? Esses aqui são muito polares. Por quê? Porque eles são derivados, então, de compostos carboxílicos, tá? De ácidos carboxílicos. Tanto o ponto de fusão quanto de ebulição deles são mais baixos do que o dos ácidos carboxílicos e são mais altos do que os ésteres, tá? Os ésteres, você substitui o OH por um outro radical, tá? No composto. Aí, ó, de massa molecular próxima. Aí, as fases de agregação dele. Quando os cloretos têm massa molecular baixa, eles são líquidos, e você tem outros que são sólidos, depende. A densidade também, eles são mais densos do que a água. Então, se são mais densos do que a água, você vai ter dificuldade aqui na mistura de ambos, tá? São solúveis em solventes orgânicos, como álcool, clorofórmio, mas pouco solúveis em água. Então, você tem aqui uma dificuldade, tá? Que a gente chama de compostos químicos immiscíveis, ou seja, compostos que têm dificuldade em estabelecer uma mistura com a água, tá? Para que eles são utilizados? São empregados na produção de compostos orgânicos como éteres, ésteres e ácidos carboxílicos, tá? Essa é a função que a gente chama de função laboratorial desses cloretos. Zé, e agora esse nome esquisito aí, hein? E esse ácido aí, sulfônico, Zé? Como é que ocorre esse ácido sulfônico? Bom, o ácido sulfônico, ele apresenta esse grupo aqui que a gente chama de grupo sulfônico. Embora não é tão comum, digamos assim, você se deparar com uma questão com ácido sulfônico, mas isso pode acontecer.
tá? Não é impossível que isso aconteça. Então, o grupo do ácido sulfônico é esse grupo aqui, ó. Zé, se eu pegasse esse grupo aqui, para eu entender, tá? Se eu tivesse aqui na química inorgânica apenas, você teria assim, ó, H2SO3, né, Zé? É. Aqui eu tenho, tá? O sulfito ligado ao H. Ah, então, veja só, H2SO3. Ito passa para oso, porque o SO4 é o átomo que passa para ico, né? Aí o H2SO4 é o ácido sulfúrico. O H2SO3 é o ácido que a gente chama de ácido sulfuroso. O que aconteceu com ele aqui, ó? Ô Zé, mas por que que ele não tem, né? Ele não tem um H2 aqui, um doisinho aqui, ó, tá? H2SO3. Tá virado aqui também o radical, né? Por que que ele não tem esse doisinho? Porque, na verdade, ele perdeu um hidrogênio, tá? E esse hidrogênio aqui tornou-se uma ligação que ele vai estabelecer com um hidrocarboneto, com composto orgânico. Então, todo esse radical aqui, ó, ele na verdade ele era derivado do ácido sulfuroso que perdeu um hidrogênio para liberar uma ligação, para ligar, por exemplo, a um hidrocarboneto, a um metil, tá certo? Então, nessas condições aqui, é que nós vamos ter a formação dos ácidos que nós chamamos de ácidos sulfônicos, tá certo? Então, você bateu o olho, viu aqui, ó, um derivado que perdeu um hidrogênio aqui do ácido sulfuroso, você tem um ácido sulfônico. Ah, Zé, então aqui, ó, eu tenho um radical sulfônico ligado ao metil. Aqui eu tenho um radical sulfônico ligado a um etil. E aqui eu tenho um radical sulfônico ligado a um benzil. Não é? Então, como é que eu vou estabelecer a nomenclatura oficial? A nomenclatura oficial é o ácido, o nome do hidrocarboneto, mais o sulfônico correspondente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, então fica fácil. Ó, ácido, aqui eu tenho um metano, né, um radical metano, do alcano, metano ligado ao sulfônico aqui, o ácido sulfônico correspondente. Então, eu coloco assim, ácido metano sulfônico. Simples assim. Olha esse de cá aqui, ó. Nossa, Zé, esse aqui então eu tenho um metano. Então não tem rosco, filho. Ó, aqui eu tenho um ácido etano sulfônico. Nossa, mas então é facinho, né? Não tem rosco, tá? Ah, esse aqui então tinha um radical benzil, né? Aí que eu tenho um radical benzeno. Então aqui fica ácido benzeno sulfônico. Então não tem enrosco. Ah, Zé, então aqui, ó, aqui eu tenho o propano, né? O propano vai depender de qual carbono você está ligando o radical sulfônico, tá? Como ele está ligando no carbono no meio, então aqui eu tenho carbono 1, carbono 2, o radical está aqui no carbono do meio, então o que acontece? Então eu vou colocar assim, ácido propano 2, onde está o radical, para eu indicar o local do radical, 2, sulfônico. Então, tranquilo. Zé, algumas propriedades aqui que nós vamos ter, tá? Parece com os demais, então, dessa aula, eles apresentam ponto de fusão e ebulição, tá? Nesse caso aqui são bem elevados, maiores do que os ácidos carboxílicos e massas molares, tá? Aproximadas dos ácidos carboxílicos. Os ácidos sulfônicos, em sua maioria, são cristalinos, ou seja, na sua maioria, eles apresentam mais a condição de sólidos, tá? Formam cristais, são bastante solúveis em água, ao contrário dos outros, então um detalhe interessante, e a sua solubilidade característica estende-se também a sais de bário, cálcio e chumbo. Aí vai, então, uma condição aqui, tá? Uma informação adicional aqui interessante. A densidade. Os ácidos sulfônicos são mais densos do que a água e algumas aplicações que nós temos aqui, tá? Eles são ácidos importantes, são ácidos aromáticos, destacamos aqui o ácido com anel benzênico, né? O benzeno sulfônico, tá? Então, são compostos que respeitam aquela regrinha lá de Haeckel, que a gente viu, caiu na prova de vocês, que é utilizado em diversos processos, como na preparação de detergentes, de sulfonamidas, tá?
Importante medicamento aí, as sulfas de sacarina, que são utilizados também, as sulfas como, tá, medicamentos da classe dos antibióticos, tá? E aqui vem, então, a abordagem desse capítulo. Então, você tem aí os anidridos de ácidos carboxílicos, que são compostos orgânicos, pode ser obtido pela reação de desidratação intermolecular de dois ácidos orgânicos. Os cloretos você substitui a hidroxila, tá? Pelo cloreto. E os ácidos sulfônicos você vai substituir, tá? Os hidrogênios do composto por um hidrocarboneto. Então, você abre aqui do ácido sulfuroso e substitui os hidrogênios por um hidrocarboneto. Bom, aí ele te dá aqui, ó, só para a gente fechar, vamos fazer um exercício aqui dessa aula. Ele te dá assim, industrialmente, deixa eu ver aqui, horário, ver aqui, que horas são? Vamos ver aqui, ó, ele está acabando, meu horário aqui do computador está errado. Industrialmente, o anidrido acético 3 é obtido em relação, pela reação entre o composto 1 e o composto 2, conforme equacionado a seguir. Então, aqui você tem o composto 1 e aqui você tem o composto 2, tá? Aí você vai ter aqui, ó, esse anidrido aqui formando e liberando o sal, que é o NaCl, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, os nomes oficiais dos compostos 1 e 2 são, respectivamente. Então, aqui, ó, eu tenho sal orgânico, então, com 2 carbonos, que a gente pode chamar, então, de etanoato de sódio, tá? O nome do sal, com 2 carbonos, etanoato de sódio, mais, ó, aqui, Zé, eu substituí o OH pelo cloreto. Eu substituí o OH pelo cloreto, e aqui eu tenho 2 carbonos, então etano. Então aqui eu tenho o cloreto de etanoíla. Então ficou fácil. Então aqui eu tenho o etanoato de sódio, e aqui eu tenho o cloreto de etanoíla. Nossa, Zé, então ficou bem fácil. Aí eu venho aqui, ó, e marco a alternativa aqui, ó, que seria a alternativa D, tá? Então, assim, esses exercícios dessa aula são bastante simples, são tranquilos, tá? A gente pode até continuar na próxima aula fazendo. Vou dar uns 10 minutinhos aí, porque eu já tenho que entrar na outra sala para arrumar tudo bonitinho aqui, para eu entrar. Agora eu vou para o pré-vestibular. Aí vocês tomam também aí um cafezinho matinal, e eu também idem, tá? Pessoal, alguma pergunta aí, alguma dúvida? Lembrando que a semana que vem, no mais tardar na segunda-feira, eu já programo aqui com vocês as provas de vocês. Dessa vez você é o primeiro a marcar as provas aí, tá? Para a gente não ter que ficar esperando depois, né? Vocês terminarem as outras provas. Eu vou marcar aqui primeiro, beleza? Então, beleza. Segunda-feira nos vemos. Agora, pode ficar sossegado na segunda-feira. Agora já estou manuseando bem aqui a lousinha aqui do nosso amigo aqui, né? Meet, já acostumei, beleza? Então, segunda-feira a gente vai só digitando, vamos jogando matéria, assim, como a gente fez na outra segunda, no Biologia. Aí vocês vão copiando em seguida. Até mais, então. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Falou, Zé. Obrigada, Até mais. bom descanso. Tchau, Zé.